hoje estamos aqui para, eu e o Leonardo, eu, Ronaldo Berens e o Leonardo Rezende, nós somos sócios aqui da BC, para a gente falar hoje de uma dimensão da Mandala que é ligada ao planejamento patrimonial e planejamento tributário. O Léo é tributarista, especialista nisso, é contador de formação, e acho que vale a pena a gente navegar um pouco nesse ambiente. Sempre que a gente faz nossos planejamentos patrimoniais, evidentemente, num país com uma vontade, com a voracidade tributária que o governo tem, né? Tem que pagar suas contas, a gente tem que falar também de planejamento tributário. E acaba criando muito mito em cima disso, né? Muita dificuldade ou muita facilidade em cima disso. Léo, então vamos começar um pouco assim, falando com as pessoas que estão nos escutando, né? Qual que é a importância efetiva de se pensar uma estrutura tributária dentro do planejamento patrimonial? Ronaldo, a primeira coisa que a gente fala, né, com as famílias, com as empresas em si, é a questão de redução de carga tributária. Como você bem disse, a alta carga tributária no Brasil faz com que o empresário tenha receio, né, de mudanças e o custo tributário seja muito elevado para a finalidade que ele busca. Então, quando a gente joga isso para dentro de um planejamento patrimonial, a gente tem umas implicações tanto de movimentação de patrimônio ou até mesmo em caso de incidência de TCMD, que é o caso da herança, né, o imposto de herança ou da doação, que ele tem um peso efetivo nesses planejamentos. Ele precisa ser pensado antes de ser efetivado com o intuito mesmo de ter uma redução de carga tributária. Esse é o foco do planejamento tributário, é reduzir, né, focar em reduzir ou até mesmo diferir esse pagamento de imposto, visto que no planejamento ele traz a questão mais estratégica da finalidade em si, né? Então, a dimensão da Mandala, quando fala de planejamento patrimonial e tributário, é basicamente focar na redução do custo, ou seja, quanto que é o meu custo tributário hoje, quanto que ele pode ser no meio do meu planejamento. Aí, Léo, parece que a gente tem duas questões que elas tocam neste mesmo ponto de planejamento patrimonial e planejamento tributário, mas que elas podem partir de origens distintas, né? A gente mesmo gravou há pouco tempo um vídeo sobre o caso da Samsung, que alguns bilhões de dólares para o pagamento do imposto sobre herança lá, quer dizer, no Brasil discute-se isso e talvez aumente. Então, assim, desde a gente ter uma estrutura financeira mesmo para suportar o falecimento abrupto, repentino de alguém, mas também a transmissão de patrimônio mesmo em vida, a alocação de patrimônio em determinados lugares, ele pode gerar um custo tributário e isso precisa ser racionalizado, não é? Exatamente. Há formas legais de se fazer isso, não é? Tem estruturas, Ronaldo, que muitas pessoas falam de holding, mas tem outras estruturas também possíveis de serem aplicadas, como fundos de investimento ou até outras estruturas legais que podem trazer essa finalidade de redução de carga tributária, né? Como você disse. A questão do caso da Samsung, né, que teve um valor abrupto aí de arrecadação por conta de uma finalidade de um patrimônio grande. Então, quando a gente foca nessa questão de como reduzir, né, a gente tem veículos que fazem com que a antecipação desse patrimônio para os sucessores façam com que a redução da carga tributária também seja possível, né, dentro desse planejamento. A questão dos veículos tem que ser estudado em cada caso, lógico, mas a holding nem sempre é a questão, por exemplo, do veículo obrigatório, mandatório para aquela família ou para aquela empresa, e nem sempre ela vai servir só para isso, né? A gente foca também não só na questão da herança em si, mas na questão de ganho de capital, né? A questão de alienação de imóvel, locação de imóvel, isso é um planejamento completo. Quando a gente fala do universo do planejamento tributário, a gente também tem que falar um pouco da atividade operacional da empresa. Então, quando eu tenho um imóvel na pessoa física e passo para a pessoa jurídica, qual que é a redução que eu vou ter dessa carga tributária, como que eu vou diferir um imposto na eventual venda desse imóvel, quanto que vai ser essa redução. Isso tudo tem que ser planejado dentro do escopo família, empresa, patrimônio. O planejamento tributário ele tem que abraçar essas três frentes. Aqui a gente comenta e até acho que é legal a gente confessar, revelar isso para as pessoas, né? Que quando a gente tem a oportunidade de estar junto com o empresário e ir lá na operação dele, qualquer que seja ela, seja uma operação ligada ao agro, mas seja também uma indústria,
ou até mesmo o comércio, e conhecer a operação é muito bacana, porque evidentemente agrega muito conhecimento para a gente, é uma curiosidade, né? A gente vai aumentando o nosso conhecimento até geral, mas também para a questão tributária isso é importante, né, Léo? Isso é essencial, Ronaldo, porque a gente precisa entender como que funciona a operação para ver quais estratégicas tributárias possíveis, porque a legislação brasileira na esfera tributária ela é enorme. Então, quando a gente fala aí de imposto, né, de consumo, por exemplo, ICMS, cada estado tem seu regulamento do ICMS. Então, se a gente não entender a atividade operacional da empresa, né, entender quais são as leis fiscais aplicadas à atividade, a gente não consegue amarrar um planejamento tributário sem conhecer a fundo qual que é a atividade, o objeto, né, da empresa. E como disse, né, a amplitude dessa legislação de norma, de receita, de normatização todo dia, da reforma tributária que está passando rapidamente aí no Congresso, a gente precisa entender a operação para ver quais tipos de legislação que a gente pode aplicar para uma finalidade de redução de carga tributária. Então, o conhecimento da atividade em si, da empresa, do negócio, o que o empresário pensa com relação ao que ele imagina em termos de crescimento, tudo isso leva em consideração para um bom planejamento tributário. Não é só a questão da redução da carga tributária, mas a eficiência do pagamento dos tributos. Eu fico pensando, né, Léo, assim, é claro que o mercado, a gente que anda muito no mercado, ele está recheado de profissionais que são excepcionais, muito bons. Muito bons. Tributaristas muito bons. O Brasil deve ser um celeiro de tributaristas muito bons, porque o tributo sempre foi muito complexo aqui. Mas a gente vê também muita gente querendo fazer planejamento tributário e planejamento patrimonial com viés tributário também por Instagram, por Facebook, querendo ensinar como constituir holding. Acho que a partir daí a pessoa vai estar resolvida. E a gente se depara muitas vezes com clientes em situações críticas a partir de maus profissionais que aconselham mal de um planejamento meio que Ctrl-C, Ctrl-V, essas pessoas, não é, Léo? Isso é um drama que a família pode viver. É um drama porque no planejamento tributário a gente tem que pensar também no risco que aquele empresário está tomando na tomada de decisão que ele vai fazer. A questão da redução da carga tributária, né, na efetivação da operação do planejamento, ele tem que ser uma coisa lícita, né? E aí, quando vem alguns profissionais que vendem sonhos só para reduzir o valor do tributo a ser pago, ele muitas vezes esquece da licitude da regra, né? Então ele faz atos de forma que ele vai sim reduzir a carga tributária, mas ele esquece que ele está fazendo algo ilícito. E isso tem um risco grande para a operação. Isso acaba caindo no colo do empresário como um problema futuro, né? Que aí ele vai ser fiscalizado, ele vai ser autuado e muitas vezes isso pode travar a operação em razão de uma má decisão vinculada a uma orientação mal dada, né? Como você disse, por Instagram ou por rede social mal colocada. Isso aí é um problema assim, que a gente enfrenta muito, né, Ronaldo? Nos nossos planejamentos, quando a gente conversa com o empresário e que vai entender o motivo que ele está buscando o planejamento tributário, a gente vê que lá atrás ele já teve problema. E ele está tentando se defender dos problemas futuros. Então ele precisa de um planejamento bem feito, bem estruturado, lícito, né? Com forma de estratégia para a empresa crescer. E acho que outro drama também, além dos maus profissionais, porque muitas vezes, mesmo quando tem bons profissionais assessorando, eu fico muito preocupado com o viés cognitivo da história. Ou seja, vou movimentar todo o patrimônio, vou pensar todo o planejamento patrimonial do cara, mas para diminuir a carga tributária. E a gente não deveria pensar só em diminuição de carga tributária. A gente deveria pensar em desejo do cara, deste empresário, dessa empresária, com relação ao futuro, a entrega de bens futuras, né? A gente deveria pensar em diversificação de investimentos, não é? Às vezes não é tributo, todo mundo, o Alexandre, que é nosso sócio da Capital, ele costuma falar, né? Que duas certezas que nós temos na vida é que nós vamos morrer e que a gente vai pagar tributo. E no Brasil, muito tributo, eu acrescentaria. Então, assim, a gente conseguir entender não só o viés de economia financeira, que é super importante, mas também o viés de quais são os objetivos de se realizar aquele planejamento, é importante. A redução da carga tributária tem que ser um resultado, né? Fizemos, tem eficiência, chegamos no objetivo que o empresário quer e, com isso, teve uma redução de carga tributária. Isso é o cenário perfeito, né? O entendimento do que o nosso cliente busca com o planejamento é mais com viés de patrimônio, igual um caso que a gente tem aqui, né? A gente tem um cliente com um patrimônio vultuoso que ele não está preocupado quanto que vai custar a transferência desse patrimônio para o filho, né? Ele está querendo saber qual que é a forma mais fácil, lícita, segura para que o filho tenha esse patrimônio em mãos antes dele partir, né? Quanto que vai custar? Ele não está preocupado.
se a gente fizer de uma forma que seja menos onerosa para ele, esse é o resultado efetivo tributário. Mas a gente tem que pensar sim no objetivo que ele quer para entregar para o filho, uma antecipação de sucessão. Léo, eu tenho dado lá na Dom Cabral às vezes aulas eu acabei de dar aula junto com o Private alguns bancos e evidentemente os bancos estão pensando muito a reforma tributária e a repercussão disso no patrimônio, no caixa da empresa e no bolso dos empresários, né? E eles dão conselhos, né? Alguns conselhos, obviamente alguns conselhos até com interesse né? E vamos falar, é normal isso, né? Não tem nada de errado com isso. Eu queria saber de você, assim, você que acompanha essa questão da reforma tributária, como que tem sido o acompanhamento disso frente aos nossos clientes, os planejamentos que a gente tem feito? Uma discussão que é política, portanto complexa, muito sem nexo, muito sem coerência, é uma discussão muito sem coerência e com muita informação solta e perdida em mercado. Como que você tem feito para poder fazer esse acompanhamento e levar essas informações para as pessoas com as quais a gente trabalha? Primeira coisa, né, Ronaldo, falar qual que é o momento da reforma tributária. Ela acabou de ser aprovada no Senado agora, e essa reforma que está sendo aprovada, ela atinge principalmente dois impostos que têm envolvimento com o nosso planejamento, né? Então, o primeiro é o imposto sobre bens aeronaves, embarcações, nem todos têm, então não é uma coisa que a gente trabalha, né, isoladamente, mas o imposto, o ITCMD, que é um imposto que a gente precisa se preocupar, porque agora ele, por ter característica de ser um imposto seletivo, ou seja, ele tem característica de quanto maior o patrimônio, maior vai ser a aplicação dessa alíquota, isso sim pode trazer uma preocupação para o cliente agora. Os nossos clientes que estão buscando informação sobre essa questão da reforma tributária, eles estão focados na possibilidade de ter um valor a pagar maior a partir dessa aprovação dessa medida. Então, assim, hoje, por exemplo, em Minas Gerais, que o limite é 5%, a alíquota é 5%, ela vai ser majorada. E isso pode causar um impacto enorme, porque hoje ele pode ter esse dinheiro para antecipar o valor para os seus sucessores, mas se chegar uma alíquota de 20%, ele talvez não tenha essa liquidez para bancar esse imposto. Isso aí é um problema real para os nossos clientes. Então, assim, medidas, estruturas e veículos a gente trabalha até falando muito questão de seguro agora, né? A questão de seguro não só para a pessoa, mas para o negócio não morrer. Seguro de vida, né? Mas voltado para o negócio, não só para a família, mas também para a questão do pagamento do próprio imposto. Né? Então, assim, quanto que isso vai me custar? Pode ser que com o patrimônio que eu tenho hoje e com essa majoração de alíquota, pode ser que o sucessor, no momento de receber essa herança, ele vai ter que desfazer de patrimônio para ter que pagar o imposto. Ou seja, ele vai ter que perder patrimônio para satisfação do governo, né? Porque ele não tem como fugir disso. Como você disse, o Alexandre disse, o imposto tem que ser pago, não tem como não resolver isso. Então, assim, a preocupação eu tenho um problema, um patrimônio grande, e eu tenho um problema futuro porque eu não sei quanto que isso vai me custar ou vai custar para os meus filhos quando eu não estiver mais aqui. Isso é uma grande preocupação. E do jeito que está caminhando com a reforma tributária, não vai ter como fugir disso. Né? Vai ter a majoração da alíquota de ITCMD e isso vai ser um calo aí no pé de muita gente. Pela sua sensibilidade, a gente está numa janela boa de fazer planejamento? Esse é o momento de fazer planejamento. Se a gente pensar que a reforma vai ser aprovada ainda esse ano, né, do jeito que está caminhando, em 2024 a gente vai ter leis complementares que vão regular essas alíquotas, essas questões de cunho, de quanto vai custar. Eu acho que a gente está no momento exato de fazer um planejamento rápido, assim, né, de cunho patrimonial e sucessório, antecipando esse problema que vai ser o pagamento do imposto. Olha, me parece, assim, eu deixo a sugestão para você, que se faça uma conversa também neste nível para a gente falar sobre fundos, né? Acho que esses fundos de investimento, falar de FDIC, falar de fundos exclusivos, fundos imobiliários, eu acho que é importante também para amadurecer os nossos. Eu também acho, Ronaldo, que a gente precisa não só focar no patrimônio, mas também focar numa possível liquidez desse patrimônio. Né? Eu acho que é uma conversa que a gente poderia ter mesmo. Ok, beleza, fica a dica.